Olá, meus amados, graça e paz a todos. Me chamo Denilson Bertoleza, estou aqui neste canal para trazer esperança para vocês e para sua família através da palavra de Deus. Esse canal foi feito pensando em você. Por isso eu peço, me ajude compartilhando os vídeos que estão sendo postados nesse canal. Que a partir do momento que você passa a compartilhar esses vídeos que aqui eu estou trazendo, você está sendo um canal de bênção, de esperança e de salvação. Você quer ser isso? Junto comigo? Então compartilhe. Não deixe de compartilhar. E não saia desse vídeo, porque hoje eu vou trazer uma mensagem da Bíblia falando sobre a origem do pecado. O pecado é o maior câncer que destrói a vida espiritual de alguém. E aqui nós há de concordar um com o outro que o pecado, ele existe. Mesmo aqueles que não conhecem a Bíblia, que nunca leram a Bíblia, que não conhecem nada da Bíblia, eles sabem e confirmam que o pecado existe. Eles podem até não acreditar na salvação de Jesus. Eles podem até não acreditar no novo céu e na nova terra. Mas eles sabem e confirmam e acreditam que o pecado existe. O pecado é o mal de toda a sociedade. Eu queria trazer para vocês um capítulo que está em Apocalipse. Um capítulo que está em Apocalipse é o capítulo 12, versos 7 ao 9. Que diz assim: Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram. Nem mais se achou lugar. Não mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com eles os seus anjos. A resposta está aí. De onde se originou o pecado? O pecado, meus queridos, se originou no céu e foi transferido aqui para essa terra através da pessoa de Satanás e dos seus anjos. E qual era o desejo de Satanás? Para ter ouvido guerra no céu, peleja no céu. Porque nenhuma guerra existe sem interesses e sem motivos. Toda guerra tem interesses e tem motivos. E são interesses e motivos pessoais. A gente vai ler aqui no livro de Isaías, no capítulo 14, versículo 13 ao 14. Isaías 14, 13 ao 14, tá bom? Vamos lá. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Esse versículo, ele está se referindo a Satanás. E aqui está dizendo que ele não queria nada mais, nada menos do que ser igual a Deus e usurpar o trono de Deus.
Por isso que eu digo, não existe batalha, guerras sem motivo. Talvez esse foi o maior motivo para ter havido essa guerra e, consequentemente, expulsão de Satanás do céu. Mas, aqui entre nós, você acha que Deus criou um ser totalmente imperfeito para se rebelar? Será que Deus criou alguém para se rebelar contra Ele mesmo? De maneira nenhuma. A gente vai ler aqui em Ezequiel, capítulo 28, versículo 15, que diz assim, esse verso também se refere a Satanás, tá certo? É no rei de Tiro, mas é a Satanás, a posição de Satanás, que disse assim, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então a Bíblia está dizendo aqui que ele era perfeito desde o dia que foi criado, até que um dia, em certo momento, se achou iniquidade nele, ou seja, pecado. Infelizmente, quando a gente vê que Satanás ele foi expulso com a terça parte dos anjos, que ele foi expulso com essa grandeza, essa multidão de anjos, dá para ver que ele já estava começando a enganar as hostes celestiais, ou seja, os anjos de Deus. Eu não sei, nem a Bíblia fala que tipo de engano Satanás estava impondo àqueles seres celestiais. Mas sabemos que uma guerra não acontece do nada. E ali, no céu, estava acontecendo o quê? Uma rebelião. Uma rebelião que estava sendo dirigida, que estava sendo arquitetada por Satanás. E ele, com certeza, meus queridos, a Bíblia não fala, mas eu tenho quase certeza que ele estava enganando aqueles anjos de Deus. Enganando aqueles anjos de Deus sobre quem é Deus, sobre o caráter de Deus, sobre o amor de Deus, não sei. A Bíblia não diz, mas eu acho isso. E isso, quem dá a prova é o próprio Jesus. Jesus Cristo, no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 44, diz assim, Jesus falando sobre o inimigo, sobre Satanás. Ele diz assim, ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentiras, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Eu acho que ele já era assim lá no céu. A partir do momento que ele se rebeliou, ele passou a ser pai, ele passou a ser mentiroso e pai da mentira. Eu não sei, meus irmãos, que tipo de engano Satanás estava levando para aqueles anjos, mas só sei que ele foi expulso do céu com seus anjos, os anjos que estavam do lado dele. Interessante que Satanás, o desejo dele, o serviço dele aqui, a obra dele, é mentir e é enganar. É mentir e enganar. Eu não sei se é a mesma coisa. Mentir e enganar é a mesma coisa. Mas eu vou dizer que isso começou também aqui na terra, quando o pecado foi transferido aqui para a terra através de Satanás. Lá no Éden, no Jardim do Éden, ele já se encontrou lá com os primeiros seres humanos criados, que era Adão e Eva. E ao se encontrar ali com Eva, ele
já proferiu a primeira mentira. O primeiro engano já estava sendo ali colocado em prática. Gênesis capítulo 3, verso 1. Vamos ler? Gênesis 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Isso era Satanás querendo enganar os nossos primeiros pais, lá no Jardim do Éden. Antes desse encontro que o inimigo teve com Eva, Deus já tinha orientado Adão e Eva que não comesse de uma única árvore, sendo ela dando um único fruto. E Satanás, ele quis distorcer isso. Era uma árvore e um tipo de fruto. Mas Satanás, querendo distorcer isso, disse: é assim que Deus disse que vocês não podem comer de toda a árvore do jardim? E Eva disse: não foi assim que Deus disse. Deus falou que nós poderíamos comer livremente de todo o fruto do jardim, de todas as árvores, com exceção de uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Desse fruto nós não poderemos comer, porque no dia em que deles comermos, certamente morreremos. E Satanás contou outra mentira que disse: certamente não morrerá. Infelizmente, meus queridos, nossos pais não deram ouvido à palavra de Deus. Não deram ouvidos àquilo que Deus tinha falado, mas deram ouvidos àquilo que Satanás falou. Eles acreditaram que Deus estava mentindo quando Deus disse que certamente eles iam morrer se eles desobedecessem o mandato de Deus. Preferiram acreditar na serpente, que era o diabo, quando ele disse: certamente não morrerá. E foi ali que aconteceu o primeiro pecado aqui na terra. Quando os primeiros seres humanos desobedeceram a Deus, deram ouvido a Satanás e comeram do fruto do qual Deus tinha dito que não comessem. Adão e Eva não conheciam o que era morte, o que era dor, o que era choro, fadiga, não conhecia nada disso. Mas a partir do momento que eles deram ouvido a Satanás, que distorceu a palavra de Deus, eles ficaram pessoas, seres humanos limitados, com sofrimento, com dor, choro e, por fim, a morte. É por isso que em Romanos 6, versículo 23, Romanos 6, 23, e Satanás sabe muito bem disso, eu vou citar para você: porque o salário do pecado é a morte, mas a esperança está num dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Que Deus seja louvado por isso. Então, a partir do momento que nós não seremos enganados por as astúcias de Satanás e passemos a dar ouvidos à palavra de Deus e sermos instruídos por ela, nós recebemos um dom gratuito de Deus, que é a vida eterna através de Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus traga paz no teu coração e te encha de esperança para a glória eterna. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Não esqueça, compartilha, me ajude a ser um canal de bênção neste canal. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém.